nós estamos vivendo a formação de uma nova geração que tem o caráter de Cristo. Que as palavras não são palavras naturais, mas palavras espirituais, sobrenaturais. Então, vou chamar o Laura para vir aqui, né? Sem papai nem mamãe, pode vir? Está apavorado, né? Para cá. Olha lá no carro. Vamos tocar. Para você ficar mais agradável aí, a gente vai tirar esse pouco ridículo. Não sei quem foi que comprou esse copo aqui. Nossa, ridículo, para jogar fora. Vocês não fazem ideia. Você sabe o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso aqui? Esse aqui foi o primeiro culto da Igreja da Paz. Ele existe há 10 anos. Tivemos que trocar madeira porque teve uma pessoa desequilibrada, desnorteada, que quebrou, né, bateu e chutou uma pregação. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente convida para pregar aqui. E eu vou chamar um outro cara para orar por ele. Esse ele não sabia. Mas eu vou fazer de vingança. Por todas as coisas ruins que ele fez comigo nesses anos todinhos. Gabriel, venha cá. Venha cá. Está rindo por quê, irmão? Você está rindo para mim ou está rindo de mim? Eu vou pedir para o Gabriel orar pelo Ruá, tá bom? O Ruá vai pregar e você vai orar abençoando a vida dele e a igreja. Tá bem? Meus irmãos, as pessoas acham que eu sou encantado. Mas essa imagem aqui, ela é mais poderosa do que livros que você lê nas faculdades. Ela é mais importante do que sites que você acessa para encher a sua mente de lixo. Essa imagem desses dois rapazes aqui, ela é mais forte do que talvez toda a nossa geração. Talvez do que todos nós juntos. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Vamos orar? Senhor, meu Pai, cuidado por esse dia. Hoje, Senhor, eu agradeço por essas pessoas, por esse amigo que você vai ter, Senhor. Abençoe o ar nessa manhã que vão pregar. Abençoe as pessoas, todas as pessoas que estão aqui. Abençoe meus amigos. Abençoe a igreja e todas as pessoas que estão aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Agora, quem ensinou o Ruá a impor a mão? Ruá não, Gabriel. Eu falei alguma coisa? Eu combinei com você alguma coisa, meu rapaz? O discipulado é mais forte naquilo que você faz do que naquilo que você diz. Amém? E aí, meu rapaz? Valente de Deus? Pode bater no pastor, pode bater na igreja. Deixa Deus te falar. Vem? Quer água? Coca-Cola? Bom dia. Bom dia. Vamos ouvir a Bíblia em Salmos, capítulo 3. Versículo 1 até o 8. Salmos, capítulo 3. Foi? Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória,
me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levante, Senhor, salve, Deus meu, quebra o queixo de todos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Aqui no primeiro versículo, está aqui: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. E às vezes nós pensamos assim, muitos falam, estou com você em tudo, fazer tudo com você. Aí você está muito bem, tem várias coisas, aí você perde tudo. Deu uma caída no corpo. Aí todos que disseram lá atrás que estariam com você, onde estão hoje? Já que hoje caiu. E aqui diz um pouco, quando Davi estava orando, né, quando ele estava fugindo, seu filho Absalão. E um dos motivos para Absalão fazer isso com Davi, muitos já são assim. O motivo foi porque Aminon deu contra Tamar e Absalão queria se vingar. Pode ser por esse ou por outro. Todos os anos da vida dele que ele foi irritado um pouco por Davi. Que o mais velho era, naquela época, o mais velho ia herdar o reino. Vai ver também, além desse motivo, Absalão também tinha feito isso por esse motivo. E também Davi ele tinha que tomar uma decisão mais firme quanto àquela. Que ele foi lá, né? Expulsou Absalão, Aminon, e deu castigo a ele. E aí, Absalão ficou lá. Aí, quando ele descobriu isso, ele se vingar. E Davi, ele também pecou. E teve várias consequências. Aminon morreu. Filho de Batseba morreu. Absalão morreu. Foram as consequências do pecado. E às vezes a gente pensa assim, pequei. E aí você peca, mas você diz assim, pequei, mas a consequência foi maior do que o meu pecado. Não existe pecado pequeno, nem pecado maior. Pecou, vai ter consequência. Agora vamos aqui para o versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, me faz andar de cabeça erguida. Às vezes nós pecamos e estão vendo aquilo, muitos que estão ao nosso lado. E às vezes dizem isso vira uma divulgação. Todo mundo sabe daquele pecado que você fez. E depois que você fez aquele pecado, todo mundo sabe, você simplesmente não se sente digno de ficar na minha igreja. Ficar na minha igreja, distante de mim, e agora eu não quero mais voltar. E aí você passeia um bom tempo, não quer mais ir. Aí você foi lá e foi. E foi um dia, né? Há muito tempo você não foi. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Jesus, ele teve muitos que perseguiram ele.
quiseram matar ele, fizeram de tudo só para poder dar um fim em Jesus. Mas ele foi, bateu nele de chicote, bateu muito nele, e o sangue dele foi derramado na cruz. Às vezes nós pensamos assim, a cruz é o significado da morte, é o significado disso. Mas a cruz não é o significado disso, porque o terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando ele fosse encontrar com os seus discípulos, ele disse: eu sou mais forte do que a morte. Vamos por 5. Até o 6. Eu me deito e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. E aqui, às vezes nós ganhamos as coisas, mas nos esquecemos de agradecer. E, praticamente, isso é um pecado. Você não esqueceu de agradecer e você perdeu aquilo. A consequência. Vamos para o 7. Levante, Senhor, salve, Deus. Meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Tem muitas pessoas que são contra nós, mas às vezes nós não percebemos isso. Elas são contra nós a nossa vida inteira e ela diz, às vezes a pessoa diz assim: tá, vou ficar com você a vida inteira, mas às vezes não adianta você dizer para crentes de hoje em dia que até hoje crentes são mortos por ter fé em Deus. Até hoje crentes são mortos por ter fé em Deus. E hoje em dia não dá importância mínima. Ninguém dá importância a isso. Por quê? O passado foi esquecido. Mas para nós o passado não foi esquecido ainda. Ainda vai haver muitas coisas que ninguém sabe ainda o que é e como vai acontecer. Mas quando acontecer, não vai ter ninguém que te proteja pela sua vida inteira. Porque Deus, quando ele foi a primeira vez, ele disse, foi como se ele viesse assim: estou dando tempo a você. Quando voltar, vai ser o dia do julgamento. E aí ele voltou. E muitos esperaram muito tempo, mas outros já até perderam a fé. Mas outros continuam acreditando que vai acontecer. E quando acontecer, vai ser a coisa mais inesperada que já aconteceu no mundo. E hoje em dia nós nem pensamos mais nisso, ou o que vai acontecer, ou como. Mas quando acontecer, ninguém vai entender. Inimigos arrebentam os dentes dos ímpios. O que seriam os ímpios? Os ímpios são aqueles que não são um pouco contra a palavra de Deus, e às vezes nós dizemos, e eles zombam, simplesmente zombam dos mandamentos de Deus. Ficam zombando, e quando chegar o dia do final, vai ter ninguém que vai te proteger. Porque quando Deus fizer o julgamento, ou você vai para o céu, ou você vai para o fundo da terra. E aconteceu aqui, quando Jesus, ele foi lá, levaram uma mulher
né, que tinha João, capítulo 8, do versículo 10 até o 11, conta a história que Jesus, a mulher, né, se prostituiu e ela ia ser apedrejada. Olha aqui que Jesus disse: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem te condeno. Vá, não peques mais. Deus criou pessoas que às vezes eram até pecadoras, mas ele sabia que aqueles pecados iam ser levados com ele. Ia morrer na cruz. Todos aqueles pecados iam ter um fim na cruz. E quando ele foi lá, né, escondeu para Cristo, ele disse: eu sou mais forte que a morte. Muitos duvidaram que ele ia ressuscitar. Muitos dos discípulos não acreditaram, perderam a fé. Mas Jesus provou. Jesus, ele fez de tudo para provar que ele era filho de Deus. Jesus foi crucificado porque Jesus contrariou muita gente. Eles contrariou muita gente. Acho que na hora deles fazerem o julgamento, ficaram meio que perdidos, porque não sabiam a acusação que ia dar. A primeira acusação que veio na cabeça foi lá e deu. Mas isso não foi o fim. Então já estavam lá, Jesus morreu. E já pensou? Uma pessoa morreu. Depois de 3 dias, você revela. Você já pensou isso? E às vezes a gente leva um pouco assim, tipo, eles tinham que saber que Jesus ia ressuscitar, né, ao 3º dia. Tá, sabia. Mas o significado disso, ninguém sabia. Jesus fez de tudo a vida toda para que soubessem que ele era filho de Deus. Mas muitos duvidaram. E a ressurreição foi o símbolo que Jesus está vivo e virá para nos salvar. E ele morreu por nós, levou todos os nossos pecados na cruz. E às vezes tem pessoas que elas querem discutir coisas que não fazem muito sentido. Tipo, Jesus, vou dar um exemplo. Jesus disse que Salomão ia ter sabedoria maior do que todo mundo. Jesus disse isso. Aí querem discutir. Mas Jesus também é sábio. Quem tem a sabedoria maior? Davi, Jesus ou Salomão? Isso é uma discussão que não faz muito sentido. Faz nenhum sentido. Faz sentido nenhum. Às vezes tem pessoas que querem discutir isso, chegando ao ponto da crucificação de Jesus, para quando chegar a crucificação de Jesus, criar um outro sentido que não é nada a ver. Mas por quê? Porque Deus, ele deu a lei a eles. Mas ninguém entendeu a lei, ninguém entendeu o significado. Levaram a sério mais a lei que é o significado. E muitos dizem que quando Jesus chegou lá, ele foi muito contra as leis. Jesus não foi contra a lei de nada. Não foi contra a lei de nada. Porque aquilo era lei. Mas Deus deu aquela lei a eles, não só para cumpri-la conforme as pessoas, mas também ele deu a lei para eles entenderem o significado. Ele não entendeu absolutamente nada. Entendeu? Ele levaram mais a sério as 2 tábuas de pedra do que a Deus. E às vezes Deus dá uma ordem para a gente e a gente não entende muito bem o significado. Depois de muito tempo que a gente entende. Mas a gente executa aquilo como se fosse uma coisa
que não deveria ser feito, mas sim pelo significado. Vou ler outro salmo aqui. Salmo capítulo 4. Do versículo 1 até o 6. Todos já acharam? Vamos ler. Responde quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve. Quem, ao deitar, se reflitam nisso. Ele aqui tem-se, ofereçam sacrifícios como Deus. Exige e confiem no Senhor. Que fala um pouco, né, sobre a misericórdia que Deus tem. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia esses anos todos. Tem misericórdia para na hora do arrebatamento, vai haver julgamento. Tem misericórdia até aquele dia. Porque naquele dia não vai ser só como, vamos supor, o pai. Não vai ser só o pai, vai ser o pai e o juiz. Que muitos vão reclamar do julgamento. Mas será justo que ele deu anos e anos e anos e anos e ninguém se conseguiu nada. Não mudou nada. E às vezes nós esquecemos lá do passado. Porque o passado é o que trouxe a nossa história hoje. E se não fosse o passado, não existiria hoje. E às vezes nós esquecemos o maior e o menor. Não existe pecado maior nem pecado menor. Não existe. Vou dar um outro exemplo aqui de discussões que não fazem sentido. Aí o pessoal da mãe diz: quem é maior, Deus ou Jesus? Uma discussão que vai acabar. Vamos pro 5. Ofereça um sacrifício como Deus exige. Eu confio no Senhor. Às vezes, quando nós vamos oferecer algum sacrifício, né, a Deus, nós oferecemos. Mas quando chega a hora de oferecer, a gente não fica muito decidido com o que a gente vai oferecer e como. Às vezes tem pessoas que querem ficar calmas para esperar acontecer. Já outras querem, aconteceu, arruma uma brecha para poder conseguir fazer logo. E às vezes elas se esquecem do motivo que elas estão vivendo. Por que você está vivo hoje? Jesus morreu na cruz por você. E às vezes não entende o significado. Muitas das vezes leva isso na brincadeira. Isso é um pecado. Quando acontece a consequência, você não leva a sério. Mas quando acontecer a consequência, você fica reclamando. Mas isso é normal, você ficar reclamando. E uma das coisas que eu mais não entendo assim é como a pessoa pode fazer aquilo tendo consciência do que vai acontecer no final e mesmo assim não fazer nada para ninguém. Vamos supor, uma pessoa pecou, podendo se arrepender, aí diz assim:
já pequei mesmo, não dá mais para fazer nada. Aí ele se arrepende, fica naquilo mesmo, acontece a consequência. Mas, por não ter se esforçado para poder conseguir se reconciliar com Deus, isso também é um pecado. Aí o pecado vem, a consequência vem dobro. E quando ela vem em dobro, você fica se perguntando assim: por que veio em dobro? Foi o tamanho do pecado ou foi a vida toda? Às vezes nós levamos a vida toda e a Deus também. Às vezes nós brincamos um pouco com as coisas sérias. E brincar com as coisas sérias de Deus. E isso é um pecado muito grande. Em questão, as coisas de Deus. Por quê? Você sabe o que acontecia quando abria uma arca? Não sabe? Se isso acontecia com quem abria a arca, imagina o que vai acontecer com quem zomba de Deus. E Jesus, ele tomou muitas chicotadas, sempre ele foi derramado. Ele reclamou alguma vez? Ele reclamou alguma vez? Não reclamou. E acho que quando ele fez isso, ele queria que isso servisse de exemplo para nós hoje em dia. Porque no dia que já está chegando, e às vezes nós não acreditamos, vai haver um tempo, uma época, que vão matar pessoas por ter fé em Deus. E está começando. E até hoje em dia mesmo, todos levam as religiões, porque tipo assim, é uma religião. E daí como uma religião? Uma religião, e às vezes as pessoas levam em conta mais a religião do que o significado daquela religião, o significado daquilo. E o que não significa? Não é religião, é o simbolismo daquilo. E por isso que eu escolhi esse livro aqui de Salmos para poder ler. Que aqui é a história de Davi. Conta a história de Davi. Escolhi essa história porque sobre o amor. Às vezes nós esquecemos porque nós estamos vivos. Porque nós estamos aqui hoje. E até mesmo no dia a dia, nas horas diárias, nós esquecemos disso. E vamos ler aqui também o capítulo do Salmos, capítulo 5. Do versículo 1 até o 5. Versículo 5 até o 5 não. Versículo 1 até o 4. Acharam? Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemido. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que te imploro. De manhã ouves, Senhor, meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Muitos ainda hoje já esqueceram o que é ser cristão. Muitos esqueceram. O que é ser cristão? É você... Muitos acham que ser cristão é ter fé, em primeiro lugar, é ter amor a Deus
e ficar também, orar todo dia, ler a Bíblia. Muitos já fiz essa questão. Mas, dentro disso tudo, tem muitos significados que muitas pessoas não têm. Porque quando acontece o significado, ninguém entende muito por que aquilo aconteceu. E um dos motivos para isso é a brincadeira, um pouco das histórias que falam coisas que algumas pessoas também levam disso água abaixo. Esses são dois desses motivos para muitas das pessoas não acreditarem lá no passado. Porque quando a gente quer evangelizar a vida de uma pessoa, a gente vai lá, conta a história de Jesus e conta os significados, simbolismos de tudo. E conforme a pessoa vai aprendendo, ela vai se reconciliando mais com Deus. E eu vou agora passar um pouco para a história daquelas mulheres, a moeda perdida, que era uma mulher que ela foi lá e ouviram a história de Jonas, que Jonas estava quase morrendo e mandou uma carta para ela. E ela foi lá e pegou a carta e ela quis ir embora da cidade e se reconciliar com Deus. Mas um homem lá não deixou. Ele quis levar ela porque ela trabalhava para ele. E aí foi quando ela ouviu falar de Jesus. E ela fez de tudo para se reconciliar. Ao contrário de outras pessoas. Tem pessoas que pecou, não vai se reconciliar, não está nem aí. E quando chegar o juízo final, o que vai acontecer? Então, não reclama. É a consequência. Aí às vezes você pensa, Deus é justo porque ele podia muito bem ter feito com que a vida daquela mulher não ficasse mais daquele jeito. Não. Isso também foi um dos motivos. Mas o motivo maior foi os pecados dela, que ela fez de tudo para se reconciliar. Mas tem pessoas que às vezes elas querem impedir o nosso reconciliamento, porque elas sabem que se a gente não se reconciliar com aquilo e for se reconciliar lá atrás, elas sabem que a gente vai prevalecer mais e ela vai mais. Porque quando a pessoa fica no mundo, o que acontece? Ela perde a fé em Deus, ela já não acredita mais em Deus, e isso também é um dos motivos para hoje mesmo existir o mundo. Que antigamente lá em Israel tinham consequência para tudo. Prostituição era planejamento. E também tinha outros. Vamos ler agora aqui Salmos, capítulo 6. Versículo 1 até o 2.
Vamos ler. Senhor, me castigues na tua ira. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me discipline no teu furor. Porque às vezes quando Deus ele decide fazer alguma coisa conosco, ele pensa bem sobre como vai acontecer e o que vai acontecer. E quando ele diz assim, ele curou, e às vezes quando ele curava as pessoas, ele dizia uma coisa. Ele curava as pessoas e ele dizia assim: vá, tua fé te salvou. E o que seria fé? Acreditar. E às vezes nós esquecemos de ter fé em muitos casos da vida. Nós esquecemos de ter fé. Vou falar, por exemplo, você perdeu tudo, você não tem mais nada, e aí você está morando na rua. Aí de repente você teve fé que você podia se auxiliar. E aí no dia que está vindo, é um domingo, você vai a alguma igreja. Lá você se reconcilia e você fica com Deus, porque do nosso nascimento é o que? O simbolismo da vida, o simbolismo da vida, e às vezes você tem que se lembrar que nem sempre você vai ser jovem. Uma hora você vai envelhecer e você às vezes esquece, você envelhece, mas conforme você envelhece, você vai perdendo a chama da bênção de Deus. E às vezes você se esquece muito disso. E agora eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Jesus, quando ele morreu na cruz, o simbolismo da cruz é o simbolismo da vida. Porque lá ele levou todos os nossos pecados para morrer com ele lá. Os pecados foram esquecidos. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! Amém.